A Unimed Nova Friburgo está com a campanha de arrecadação de agasalhos, cobertores e roupas de frio durante todo este mês. A campanha conta com diversos pontos de coleta, nos dois principais shoppings da cidade, o Friburgo e o Cadima Shopping, além dos pontos da Unimed Nova Friburgo, em seu hospital na Chácara do Paraíso, em sua sede administrativa na Vila Nova e na sua central de atendimento, no centro, na Rua Nossa Senhora de Fátima, sempre em horário comercial, exceto no hospital, que é 24 horas. Foram instaladas caixas coletoras para que sejam colocados os cobertores, casacos ou outras peças de frio, com um display de um termômetro que vai mostrando uma temperatura cada vez mais quente à medida que as doações vão sendo feitas. Vale a pena conferir e, é claro, doar. A campanha conta ainda com comercial de TV, jornal, peças nos sites e redes sociais. E, claro, conta com a sua participação. Solidariedade é a palavra para esquentar este inverno. O Atual está de volta e nós estamos falando sobre Rio 2016, a Olimpíada, né? Que daqui a pouquinho está começando e todo mundo já pensando qual será a medalha de ouro, né? O primeiro lugar no pódio. Vinícius Gachim está aqui com a gente falando sobre a seleção brasileira de futebol que nessas Olimpíadas vai ter Neymar, não é isso? A grande estrela da equipe, é. Responsabilidade muito grande. Até por isso tem sido feito um trabalho de dividir essa responsabilidade. É muito provável, por exemplo, que o Neymar não seja o capitão do time, e sim o Fernando Praz, que é um jogador experiente, goleiro do Palmeiras, passagens pelo Vasco, por grandes clubes do futebol mundial, para que o Neymar se preocupe apenas em jogar bola, né? Não carregue também esse peso de ser o capitão, como ele vinha sendo na seleção principal com o técnico Dunga. Agora, os jogos acontecem mais ou menos parecidos com o de uma Copa do Mundo? O formato é um pouco parecido. São grupos e depois a fase de mata-mata até a decisão do terceiro lugar e, consequentemente, a grande final tão aguardada. Sim. Então, o primeiro jogo do Brasil é com a África do Sul, no dia 4 agora de agosto. Essa seleção da África do Sul, como que a gente pode pensar nela em campo? É um país de pouca tradição no futebol, né? A gente teve uma Copa do Mundo em 2010 lá, com certeza eles absorveram algumas coisas de todos os países, principalmente no trabalho de base. O técnico Parreira, que já foi da seleção brasileira, também fez um trabalho de implantar uma nova filosofia no futebol da África do Sul. Mas o curioso de uma Olimpíada é que a gente não pode tomar como base a seleção principal para analisar essa seleção sub-23, né? Tanto que muitos países africanos já foram campeões de uma Olimpíada e sequer pensam em chegar em uma semifinal ou longe numa Copa do Mundo, né? Então é sempre assim surpreendente. Mas eu não espero muita coisa da África do Sul, não. Eu acho que talvez do grupo seja o adversário mais fraco. Você chuta aí um placar? Eu acho que vai dar 2-0 Brasil. É? Estreia nervosa, mas eu acho que pelo menos 2 gols. Pelo bom ataque que o Brasil tem. Eu vou apostar no 1-0. 1-0? Porque você falou dessa estreia nervosa. Vamos fazer um bolão. Tá certo, tá apostado. Vamos ver quem vai ganhar, hein, Vinícius? Quem é o técnico da seleção olímpica? É o Rogério Micali. Até há pouco tempo seria o Dunga, mas a demissão da seleção principal ocasionou a escolha do Micali. Melhor não, né? Melhor não. Melhor Dunga não. E o Micali é uma boa escolha, porque ele trabalha com a base da seleção brasileira há muitos anos, então ele conhece os trâmites, conhece a passagem desses jogadores que hoje compõem a seleção olímpica por outras categorias da seleção. Ele tem uma visão tática muito diferente daquela tradicional do Dunga. Eu acho que ele pode acrescentar alguma coisa, já pensando também na seleção do Tite, no grupo principal. Ok. Depois, o próximo jogo vai ser Brasil e Iraque, no dia 7 de agosto. Iraque. Um pouco mais tradicional do que a África do Sul. Mesmo? Vira e mexe tem jogadores do Iraque que se destacam em clubes europeus, garotos também que surgem para o futebol mundial, não são muitos, mas proporcionalmente para o tamanho do país, pelo investimento no futebol que não é tão grande como aqui no Brasil, por exemplo, é uma seleção que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Mas isso em tese, né? Sim. A gente não conhece assim, muitos jogadores do Iraque, mas eu acredito que vai ser um jogo um pouco mais difícil do que contra a África do Sul. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Aí você aposta quanto nesse jogo? Eu acho que a gente sofre um gol, 2-1. Eu vou pensar no 1-1. 1-1.
Vai tropeçar, então. Eu tô meio desesperançosa. Eu vou ter que melhorar a minha esperança. Tem que ver o primeiro jogo para ver como que vai acontecer. É que o time vai sair, Pois né? aí eu vou mudar meu placar. E depois o Brasil joga com a Dinamarca no dia 10 de agosto. Aí já é a última do grupo, né? Isso, para definir o classificado. Eu acho que é o adversário mais difícil do Brasil, né? Pela tradição dinamarquesa no futebol, já teve seleções de bom nível, pela escola do futebol europeu, né? Por essa questão da globalização hoje, a Europa ela tem um processo muito parecido de enxergar o futebol, de investir em futebol e vira e mexe também tem jogadores dinamarqueses que se destacam no futebol europeu e mundial de uma forma geral. Então eu acho que deve ser o adversário nessa primeira fase mais difícil da seleção brasileira. E você acredita, eu não sei se você vai ter esses nomes, né, na cabeça, mas nos outros grupos o Brasil possa vir enfrentar qual país aí já nesse mata-mata? Eu acho que a gente tem alguns adversários difíceis possíveis. A Argentina é um adversário muito difícil. A geração da Argentina é muito boa, né? Sim. Não só do grupo principal, que a gente tem visto chegar em final de Copa do Mundo, em final de Copa América, edição centenária da Copa América também principal, as duas finais contra o Chile, que acabou perdendo, né? Mas a Argentina tem uma geração muito interessante chegando. E os africanos? Será que a gente pega México de novo? Talvez, também é uma possibilidade, uma geração muito boa do México, muito já atuando também na seleção principal. E as seleções africanas nas Olimpíadas sempre dão muito trabalho. É uma correria tremenda, é muita vontade, e isso, quando você não tem um toque de experiência, faz muita diferença, né? A gente costuma dizer que do juvenil para os juniores, o juvenil é o sub-17, os juniores é o sub-20 do futebol, né? Já existe uma diferença grande. Aí você iguala isso no sub-20. Mas até que você pegue uma vivência no profissional, também existe uma distância. Então fica um pouco igual, né? Com o Neymar na seleção olímpica, a gente vai ter mais chance? Você... Acredito que sim. É um jogador diferenciado, uma estrela do futebol mundial. Está acostumado com grandes jogos, né? Ele é o protagonista dessa geração do futebol brasileiro. Mesmo nesse time, entre os mais jovens, eu não vejo alguém com potencial para atingir o nível do Neymar, mas é preciso cuidado, é preciso tirar um pouco da responsabilidade desse jogador para que ele se preocupe apenas com dentro de campo, né? Ele é uma referência para todos os atletas, né? Acredito que todo mundo lá que está começando se espelha um pouco também no Neymar. Então que ele saiba usar isso de uma forma positiva. Esses jogos serão todos no Maracanã? Todos não. Teremos jogos em outros estados, inclusive, né? O que é uma peculiaridade dessa Olimpíada do Rio, tendo jogos em outros estádios também pelo Brasil. Porque no Rio de Janeiro a gente não tem tantos estádios que comportem aí. Vamos aproveitar os estádios da Copa, né? Já que se investiu tanto e tantos estão parados, né? Vamos utilizar. Temos apenas o Maracanã e o estádio Newton Santos, o Engenhão, que vai ser utilizado mais para atletismo. Parece que vai ter na Bahia, né? Bahia tem... Eu acho que em Cuiabá também tem, em alguns estados pelo Brasil. Ansioso para a abertura? Um pouco, né? A gente também. que trabalha com jornalismo esportivo, a Olimpíada e a Copa do Mundo são os dois grandes momentos. Vamos lembrar, né? Esse momento político que a gente está vivendo é cruel, né? Mas acho que a gente tem que se empenhar um pouquinho em torcer pelos nossos atletas. A Olimpíada vai acontecer de qualquer maneira, então vamos incentivar na torcida pelo menos, né? E que a gente aproveite os legados, as obras que vão ficar, o espírito olímpico, que a gente possa também entender o esporte como inclusão social, como uma coisa que vai muito além do que um jogo de futebol, uma corrida, um jogo de vôlei. Muda vidas, né? Muda trajetórias. Verdade. Muitas. Muito obrigada, Vinícius, mais uma vez. E até a próxima. Obrigado, Luciana. Vamos falar sempre um prazer. Ainda sobre esses jogos, vamos ver se o Brasil fica aí para uma medalha de ouro. Com certeza, vamos torcer bastante. Isso aí. Vamos então conferir também a receita de hoje. Medalha de ouro para ela. A receita de hoje é essa deliciosa batata recheada aos 4 queijos. Nós fizemos em 2 formatos. Formato canoa, né, que eu ensinei o corte, e essa que a gente faz só um buraquinho no meio e ela fica bem funda, fica até mais bonita, não é mesmo? Então entre lá no nosso site, que é o atual.tv.br, e também tem a receita no canal do YouTube. Faz que dá certo! O Atual vai ficando por aqui, amanhã nos encontramos novamente, 1 da tarde aqui no SBT.